Gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer quem está nos acompanhando online. Tá? Eu sou Fernando Abraão, eu sou coronel da reserva e chefe coordenador do Laboratório de Engenharia Logística do ITA e serei o moderador dessa primeira sessão, que diz respeito à engenharia logística de sistemas aeroespaciais. Tá? Se o pessoal quiser sentar mais à frente, eu não sei se seremos muitos ou não, mas assim fica até mais fácil para a questão de perguntas, de discussões, enfim, tá certo? Então, como é que a sessão vai funcionar? Ela vai funcionar com as perguntas sendo direcionadas aos autores numa sequência conforme a que está no site, tá? Eu, por via das dúvidas, já deixei algumas perguntas alocadas a todos os participantes, mas a ideia é que a gente possa contar com a participação de vocês também nas discussões. Nós temos um limite de 1 hora para 4 autores, então isso está dividido em 15 minutos, a gente já está comendo alguns minutos aqui, tá? Então a ideia é que a gente tente fazer dessa discussão algo dinâmico e, de preferência, que os autores possam fazer uso das perguntas para que isso surta efeito no trabalho de cada um. Tá? Então, se houver alguma sugestão, alguma pergunta que até eventualmente coloque em xeque alguma coisa, que isso seja tratado da melhor forma possível nos respectivos trabalhos de pesquisa. Pelo menos no caso do João, da Luciana e do Daniel, eu tenho certeza que o trabalho continua. Né? No caso da Fabrícia, eu não tenho certeza, mas imagino que sim. Tá certo? Então, a gente vai dar início. O primeiro trabalho aqui é o trabalho do João, pela minha sequência, análise de métodos de pesquisa operacional para redução de tempo e custo das tarefas de teste em voo de sistemas aeroespaciais. Tá? O João é meu aluno, o João ele vai se apresentar, mas junto com a sua apresentação, João, eu queria que você descrevesse o resumo do seu trabalho em um número primo de minutos de 1 dígito. Tá? Ou seja, no máximo 5 minutos, para que o pessoal possa ter uma ideia, quem por algum acaso não viu a sua apresentação, não leu o seu texto, que possa ter uma ideia, e a partir daí a gente parte para a discussão e perguntas em cima do seu trabalho. Pode ser então? Bom dia a todos, senhores. Agradeço a participação de todos. Sou João Henrique Amorim de Almeida, sou engenheiro aeronáutico, atuo na indústria de aviação de pequeno porte. Como o Barão já disse aqui, o meu trabalho é sobre análise de pesquisa operacional, né, para tarefas de ensaio em voo, que são tarefas que demandam elevados números de requisitos, restrições envolvidas nesse processo, né? E baseado nisso, a gente analisou alguns métodos de pesquisa operacional, né, como programação linear, né, utilizando Python também, e utilizando alguns algoritmos, como de compatibilidade, sequenciamento, precedência de tarefa, e também uma análise qualitativa em cima das tarefas do processo, para a gente verificar se uma tarefa A, uma tarefa B, mas uma C, pode ser realmente compatível uma com a outra ou precedente, né? Então, basicamente, esse é o resumo, né? E a pergunta, posso estar respondendo aqui? Posso ler e responder? Ou... Não, primeiro eu gostaria que se alguém tem alguma pergunta especificamente para o João sobre o trabalho dele. Bom, se ninguém tem, eu peço para que você... Eu vou fazer a minha pergunta. Então, tá. Tá, ok. Para quem está online, falar sempre no microfone. Você falar no microfone perto. Tá, ok. Mas acho que agora vai passar para ele. Bom, então a minha pergunta faço eu, tá? João, por favor, explique a importância da investigação do problema de modelagem dos processos de certificação, que é o seu tema de pesquisa, no caso da indústria aeronáutica voltada para aeronaves de pequeno porte. Resumidamente, a minha pergunta é a seguinte:
dado o seu trabalho, dado o que você pesquisou, e daí? Como que isso se aplica à indústria? Como que isso pode fazer a diferença para uma indústria que está brigando por um espaço no mercado? Ela briga por como sobreviver economicamente no curto, médio e longo prazo. Como que isso pode fazer a diferença? Bom, devido à elevada demanda, né, dessa aviação de pequeno porte, né, dos últimos anos, né, devido ao baixo índice de acidentes, né, que as autoridades vêm verificando aqui, tanto nos Estados Unidos, Europa, no Brasil, ela tem chamado a atenção do mercado, né, tanto para o conceito operacional de treinamento, por exemplo, até para outros recursos que a aeronave pode ser utilizada, né, são aeronaves, por exemplo, de 2 até 6 assentos, podendo também ser até 19 assentos para passageiros. Então, as principais autoridades de aviação vêm revisando e adequando os regulamentos voltados à indústria aeronáutica de médio e pequeno porte. Tratando-se do processo de certificação aeronáutica, toda e qualquer pesquisa técnico-científica é bem-vinda, pois, assim como a questão da suportabilidade, não é muito abordada nos cursos de graduação. A certificação ainda é um processo em que se aprende mais na prática. Os profissionais muito experientes vão passando suas técnicas e modos de conduzir as tarefas no decorrer do tempo. Com isso, a modelagem do processo de certificação se torna uma ferramenta capaz de mapear, analisar e estruturar os numerosos requisitos e restrições envolvidas no processo de certificação, bem como propor estratégias para automatizar com recursos, por exemplo, como de pesquisa operacional. Então, mas, resumidamente, se não certificar, não pode vender. Não, é uma restrição ali que é uma barreira de mercado. Ou seja, o processo de certificação ele não tem como fugir dele. Não, você não tem que passar por ele. Tem que passar. E já houve casos aí da indústria quebrar porque não conseguiu certificar, gastou tanto dinheiro com certificação. Exato. Que não teve dinheiro para produzir e desenvolver? Sim, tem vários exemplos aí, tanto de aviação de maior porte, né, que é o FAR 25, né, tanto o FAR 23 são aeronaves de menor porte. Então, tem vários exemplos aí pelo mundo, né? Tanto na questão da aeronavegabilidade, que é voltado para safety, quanto para a questão de suportabilidade, né? Que é a questão do conceito logístico, né? Então, tem empresas que conseguem certificar a questão da aeronavegabilidade, mas deixam de lado a questão da suportabilidade. E aí o produto não vai ter uma maturidade logística na parte de manutenção, na parte de peças de posição. Ou seja, o primeiro cliente vai sofrer horrores para manter aquela frota disponível. Exatamente. Mesmo no caso da aviação de pequeno porte, quando o cara é o dono de uma aeronave de pequeno porte, ele não vai ter uma confiança não no sentido de segurança, mas confiança se quebrar uma peça. Pode ser que ele não encontre aquela peça no mercado. Ou pode ser que a oficina capaz de fazer aquele conserto seja uma oficina única, com um mecânico, com uma certificação única. Isso tudo está envolvido no trabalho do João. Acontece muito também no começo ali do ciclo de vida, ali na fase operacional, ter diversas modificações no projeto. Isso aí incorre muito custo do processo de certificação suplementar de tipo, né? Então, é um custo a mais de engenharia, de confiabilidade, nesse processo de certificação, em que leva ali para a estratosfera o custo, né, do processo de certificação daquele produto, né? Eu ainda tenho mais uma. Na verdade, eu tenho uma lista enorme. Como ele é meu aluno, eu tenho uma infinidade de perguntas para ele. Mas da audiência, alguém quer colocar alguma coisa? Obrigado. Bom dia a todos. João, você acha que a sua pesquisa ela consegue ser extensível também à nova leva de aeronaves que estão sendo desenvolvidas? No caso, me refiro mais especificamente aos eVTOLs, ou seja, vamos dizer, uma evolução do drone, né? Para quem não conhece, vamos dizer, uma mistura de drone com helicóptero. Vão ser os novos veículos elétricos, né, capazes de, que futuramente, inclusive, atuar de maneira autônoma. Como é que você enxerga aí a sua pesquisa aplicada a essa nova categoria de veículos?
Sim, já de pronto é possível, né? A partir do momento que a gente consegue capturar os requisitos, né? Fazer tanto os requisitos de design como de suporte, a gente consegue fazer um mapeamento e, obviamente, né, o trabalho que vai ser na parte de programação. Você conseguir pegar a função objetivo, que é minimizar o tempo e o custo, e você pegar todas as restrições envolvidas ali, a gente pode utilizar tanto para ensaio em voo como ensaio em solo, né, fazer a programação ali para a gente tentar otimizar aí essas tarefas, né, fazer uma redução, enxugar o máximo que puder, né, tentar automatizar, porque atualmente, né, esse processo de ensaio em voo, né, tanto para aeronaves convencionais e para os eVTOLs agora que são novos, são modos de ensaios manuais, né? Como que eu falo manual, né? O que significa isso? Significa pegar o regulamento, os requisitos e ir tratando um a um, né? Isso aí demanda tempo, demanda experiência de cada engenheiro, de cada piloto de ensaio em voo, né? E aí a gente fazendo um planejamento, uma automatização desses requisitos, né? A gente, sim, é possível fazer essa programação para atender os eVTOLs. João, dos critérios que você utilizou para encontrar o caminho mais curto, você no seu trabalho lidou com tempo, com dinheiro e com número de voos. E a bem da verdade, você meio que deixou em aberto qual deles você gostaria de otimizar. Na sua experiência lá na indústria que você trabalha, nos aviões que já foram certificados e pelos processos de certificação que você passou, qual deles é o mais crucial? É tempo, é dinheiro ou é número de voo? Eu sei que eles têm uma correlação, mas se você pudesse apontar para um que você colocaria como carro-chefe a ser otimizado, qual deles seria? Eu diria de bate-pronto o custo. Né? O custo é crucial. Porque assim, é difícil tratar assim, você programar um custo, porque existe aquele custo fixo, né, que você sabe ali que o custo de um piloto de ensaio em voo, por exemplo, é R$800 a hora. Agora, a gente não sabe os custos variáveis que vão acontecendo ali devido a alguns problemas do ensaio em voo, né? Por exemplo, teve um atraso devido à condição meteorológica, ou excesso de vazão de combustível, né? Algum problema que vai acontecer. Então, esses custos variáveis que vão acontecendo durante o ensaio em voo, que é difícil de digamos, fazer uma predição deles, né? Então, puxando já, baseado numa coisa que você comentou, e a minha ideia é encerrar a discussão do tema do João com essa pergunta, o seu trabalho não tratou da parte dinâmica do problema. Ou seja, você pegou aquele conjunto de requisitos, aquele conjunto de tarefas e você encontrou os caminhos mais curtos do ponto de vista de tempo, de custo e de horas de voo. No entanto, o problema é eminentemente dinâmico. Como é que você pretende endereçar uma abortiva meteorológica, um problema de orçamento, que implique uma potencial mudança radical no cenário de certificação no seu trabalho de pesquisa? Exato. Bom, isso aí, inclusive, eu deixei lá nos trabalhos futuros, né, que é utilizar esses algoritmos e restrições para a gente conseguir ter um planejamento ali mais real, né, tornar mais próximo real do possível, pegando essas restrições de meteorologia, até quantidade de número de protótipo, né? Então, isso são fatores ali que vão deixar mais real, né? E aí é fazer a captura do que acontece com o ciclo meteorológico, o que isso vai afetar. A parte de infraestrutura também, ferramental, é importante. E tem um negócio também que são os fatores de risco, que é envolventes ali nesse processo. Então, fazer a captura dessas restrições e ver como que eu vou programar lá
lá na programação. Talvez isso saia do campo linear, né? Porque o meu trabalho ele ficou toda a combinação, os algoritmos ficaram em camadas lineares. Com essas restrições, vai sair do campo linear e vai ser para o não linear. Aí talvez eu tenha que utilizar outros métodos, como o algoritmo genético, né? Consegue ter trade-offs ali mais otimizados para esse tipo de problema. Entendeu? Ok. Bom, a gente está com o tempo estourado. Mais alguém, alguma coisa que possa... A função objetivo, você falou de programação linear, né? A função objetivo, quantas variáveis? Só assim para ter uma ideia, mais ou menos. Olha, teve... como eu programei no Python, né? Teve... são 5 principais, mas teve outras. Outras, tá. Né? Então, vai em torno ali de umas 46, mais ou menos. É bastante. Por isso que eu não consegui fazer... na mão não dá para fazer. Né? Não dá. Tá, só isso. Obrigado. Capitão Betil, eu trabalho com teste e avaliação, inclusive com a aeronave SARP VTOL do Exército, e realmente um problema que a gente encontra na prática é que você tem todo um hall de requisitos, tem eventos limitados de teste, e você precisa poucos protótipos, limitações desde espaço aéreo até ferramental, pessoal. Depois que se é feita toda essa modelagem, otimização, existe alguma ferramenta, como que você garante que você não está deixando de fazer alguma coisa ou você tem algum evento muito crítico, onde você faz diversos requisitos em um evento só e se aquilo não acontecer, teu planejamento vai por água abaixo? Sim. Então, no meu trabalho, eu fiz essa abordagem aí na questão da análise qualitativa. Né? Eu estive com mais 2 engenheiros de ensaio em voo. Nós fizemos uma análise das tarefas de ensaio em voo. Obviamente que são do FAR 23, são 606 requisitos, né? São 606 linhas de requisitos. Só que a gente não vai fazer 606 voos. No caso ali dos inputs para essa aeronave que eu fiz lá no meu trabalho, foram 46 tarefas. Então, dessas 46, eu fiz toda a modelagem ali para verificar se o ensaio A mais o B mais o C pode ser realmente feito, né, e também verificar se ele pode anteceder ou preceder, né, aquela tarefa. Então, foi feita uma análise qualitativa. Essa parte ainda é manual, Isso, é manual. Isso daí não tem como automatizar ainda. Isso aí você tem que pegar, conhecer mesmo o que é feito no ensaio, entendeu? Não tem como... Porque, assim, o Python, ele gera uma programação ali aleatória, né? Então, ele não consegue gerar ali de forma ainda inteligente, de forma ordenada. Então, por isso que a gente precisa ir ainda, ler o requisito para ver se pode ser feito. Bom, dando prosseguimento, então, a gente parte para o segundo trabalho. É o trabalho que foi desenvolvido pela Luciana, tá? Que envolve disponibilidade versus custos em um estudo de caso de dimensionamento de frota para operações aéreas, à luz sistêmica do suporte integrado do produto. Tá? Então, eu vou pedir para a Luciana fazer um pequeno resumo rápido, tá, Luciana? Do que esse trabalho implica e o que o seu trabalho de pesquisa como um todo também implica, tá? Por favor. Bom dia, pessoal. Eu sou Luciana, sou engenheira de produção por formação. Estou atuando agora, trabalhando em uma empresa aérea. O meu trabalho ele traz um dos dilemas vividos, né, pelas companhias aéreas, que é a escolha de utilização das aeronaves. Né? Muitas vezes, uma utilização muito alta, né, dessas aeronaves, ela parece ser a melhor opção, né,
tendo em vista a diluição dos custos fixos, mas talvez a médio e longo prazo não seja a melhor opção. Então, esse meu trabalho ele traz a comparação de 2 cenários, né, de dimensionamento de frota, levando em consideração uma visão sistêmica, né, a longo prazo, e também o suporte integrado ao produto. O meu trabalho de pesquisa ele também está inserido nesse tema, né. A ideia é estudar diversos cenários, né, como modelar da melhor forma o dimensionamento de uma frota, levando em consideração os elementos do suporte logístico integrado. Ok. Do pessoal, eu não estou vendo nenhuma outra pergunta online aqui. O pessoal da audiência quer fazer alguma pergunta diretamente? Bom, Luciana, por favor, explica a importância da investigação do problema em foco com a modelagem de diferentes cenários, tá? No caso da aviação comercial e da aviação de defesa. Na prática, o que pode ser aprimorado com os estudos? A importância de estudar diversos cenários está exatamente em entender que muitas vezes opta-se por ter menos aeronaves devido ao custo de aquisição de uma aeronave que é muito alto e utilizar essa aeronave ao máximo, mas não considera durante todo o ciclo de vida uma operação mais saudável, os custos que pode ter com suporte, manutenção. E então, dentro das empresas aéreas, acontece muito delas terem os contratos de arrendamento, né? Então, elas têm esses contratos, arrendam essas aeronaves e chega no final do contrato, varia muito de contrato para contrato, o que está especificado na hora da entrega da aeronave, mas muitas vezes ela precisa entregar a aeronave nas mesmas condições iniciais que ela pegou quando ela arrendou. Então, ela tem essa operação exaurindo essa frota, né, durante muitos anos, e acaba, né, despachando e esperando, né, até o final para realizar essas grandes manutenções para devolver a aeronave. E no meu trabalho, eu estudo justamente isso. Muitas vezes, como eu modelei 2 cenários, né, um com 25, outro com 28 aeronaves, nesse caso do meu cenário, o custo foi menor, né, tendo mais 3 aeronaves, né, então conseguiu diluir esse custo de aquisição de mais 3 aeronaves, quando você dilui os custos, né, de suporte, né, que você tem com essas aeronaves durante todo o ciclo de vida. Então, dentro das companhias aéreas, está mais nesse caso, de analisar diversos cenários e também vai de cada operação, então, e também de cada contrato. Tem alguns contratos que eles pedem algumas certas manutenções no final para ser entregue, então a importância de analisar diversos cenários está justamente nisso, né, que cada um tem uma característica diferente. E com relação à área de defesa, está que muitas vezes, para atingir certos níveis, né, de disponibilidade, há um uso exaurindo assim, a frota, e sem pensar no próximo, né, que vem para trabalhar com essa frota, e pode encontrar uma frota de aeronaves, né, precisando fazer as grandes manutenções. Então, a ideia de estudar vários cenários é justamente entender esse ciclo de vida do produto, né, dentro de diferentes operações. Tá, no caso da aviação de defesa, então, é aquele caso que chega um comandante para comandar a unidade aérea e ele quer, porque quer, uma disponibilidade de 100%. E aí, como ele é influente, ele até consegue colocar a disponibilidade lá em cima, só que quando ele passar o comando para o próximo comandante, ele vai entregar uma frota que está completamente exaurida. E aí as considerações durante os 2 anos de comando do cara foram simpáticas. Mas se você pegar os 4 anos, que contam os 2 anos de operação dele, mais os 2 anos de operação do cara seguinte, você percebe que aquilo foi ruim para a frota como um todo. Uhum. Tá? Então, essas considerações, elas, do ponto na FAB, no Exército, na Marinha, talvez a percepção no bolso ela acabe sendo diluída ao longo dos anos de operação, na variabilidade dos processos, nos acionamentos inopinados e numa série de outras coisas. Mas no caso da comercial, quando você fala do contrato de leasing, né, como é que chama o processo de devolução da aeronave e por que ele pode custar tanto dinheiro?
O processo de devolução da aeronave é conhecido como redelivery, né? Quando ela devolve essa aeronave, a companhia aérea devolve essa aeronave para a empresa de leasing. E ele pode custar para o banco, né? E pode custar muito caro. E banco gosta de dinheiro. Então, assim, são contratos muito bem feitos, né? E que chega no final, se durante as operações ela exauriu essa frota, muitas vezes despachou na MEL para tentar ir adiando essas manutenções, chega no final, ela tem que realizar essas manutenções, que muitas vezes são de custos altíssimos, para devolver esse avião para o banco. Então, nesse sentido, se talvez tivesse uma análise, né, do ciclo de vida como um todo, conseguisse diluir esses custos durante toda a operação, tendo mais aeronaves, muitas vezes poderia compensar mais, como é o que eu analisei no meu trabalho. Bom dia. Bom dia. Tenente Coronel Vitor. Luciana, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Eu acredito que eu devo procurar você após a apresentação aqui para a gente conversar um pouquinho mais de detalhe. A pergunta é o seguinte, em termos de tempo, de prazo, você falou de contrato, qual o prazo, o tempo que você utilizou, mais ou média, aí no seu trabalho, para a gente ter uma ideia de entrega, de devolução de aeronave, só para a gente entender um pouquinho mais. Tá, eu fiz em 3 cenários de tempo, tá? Justamente para analisar no caso do esquadrão, que ele tem esse, né, muitas vezes o comandante exaure a frota num tempo menor para atingir uma certa disponibilidade, mas tem uma consequência nos próximos, né, que vão vir. Então eu fiz em 3, eu fiz 5, 10 e 15 anos. Tá? Foram esses 3 tempos de operação que eu utilizei. Tá ok, obrigado. Alô? Luciana, novamente, aí, parabéns pelo seu trabalho. Eu não tive a oportunidade de ler o trabalho, mas eu, assim como o Vitor, né, trabalhei muito tempo nessa área de manutenção de aeronaves, ali no CAVEX. Trabalhei 15 anos lá, e depois trabalhei mais 2 anos na Demavex em Brasília, na parte de administração. E o que eu via com relação à disponibilidade da aeronave em si, a gente estava com índice ali de 50%, 40%, e a coisa começava a cair. 50%, 40%, 30%, até que chegava num patamar ali de 20%, eu falei assim, pô, agora a gente vai acabar tudo, né? Porque 20% vai cair para 0 e o mundo vai acabar. Aí, do nada, com 20%, começava a subir de novo. Por quê? E aí batia nos 50% de novo. E aí ficava a disponibilidade caranguejando, que nem um eletrocardiograma, né? Ficava ali variando naquela faixa de 20% a 50%. Chegava em 50%, caía de novo. E o comandante sempre cobrando 70%, 70%, tem que ter 80%, pelo menos para cumprir a lei de Pareto, aquelas coisas de delírios, né? Porque a gente não tinha um planejamento apurado, a gente não usava as ferramentas estatísticas adequadas, né? de maneira adequada, usa-se muito de maneira empírica, acha que se mede-se, calcula-se tudo, né? Resolve-se tudo, e não é bem assim, né? Aí a minha pergunta é a seguinte, o que eu defendia? Né? Eu gostaria de saber qual foi a conclusão que você chegou no seu estudo, que eu cheguei a isso de maneira empírica, tá? Não fiz nenhuma conta em cima disso, cheguei a pensar em fazer um trabalho nessa área, mas em virtude de vários afazeres deixei de fazer. Mas a minha pergunta é a seguinte, a gente tinha 80 aeronaves, uma disponibilidade, sei lá, volta de 40%, então 40 de 80, 32. Em vez de a gente ter 80 aeronaves e ter 48 indisponíveis, só 32 voando, não era melhor pegar e ter uma frota de 32, ou sei lá, de 40 para ter 32, para ter os 80%, do que ter uma quantidade grande e uma parcela grande paralisada? Essa que é a minha questão. Não sei se você chegou a abordar essa questão no seu trabalho, se você chegou a uma conclusão com relação a isso. Então, ainda não. Eu pretendo, né, para o meu trabalho de pesquisa, continuar investigando cenários como esse, né, que, no caso, você diz, talvez fosse melhor eu ter menos aeronaves, mas aquela parcela que funcionava. Né? Daí eu acredito que tem um trabalho também em análise dessas aeronaves, né? Será que sempre eram as mesmas que estavam paradas? Será que é algum problema específico? Então, acho que não só essa questão de dimensionar a frota, mas também fazer uma análise, né, daquela questão, será que não tinha alguns aviões limões que eram sempre eles que estavam parados? Se for esse caso, então talvez sim, talvez seja melhor ter
somente as 32 que tinham uma disponibilidade maior. Se vê livre daquilo que está dando problema. Mas se não é, aí é um trabalho mais profundo, eu acredito, sabe? Eu acredito que tem que modelar não somente essa questão de manutenção, mas as horas de voo, taxa de falha, tudo isso para chegar nessa conclusão. Mas eu penso muito nessa questão que a gente conversa bastante, né, professor, de avião-limão. Então, se são eles que sempre dão problema, então a opção realmente é ficar só com aqueles que têm a disponibilidade maior. Mas é uma questão bem interessante. Ok, se não tem mais nenhuma, eu peço para que todos procurem a Luciana, caso ainda haja algum detalhamento. No trabalho de pesquisa dela, apresenta o que foi modelado e o que não foi modelado. Então, lá dá para ver o escopo da modelagem envolvida no trabalho. Então, tem coisas que não entraram na conta, mas muita coisa entrou na conta. Vale a pena dar uma olhada lá para ver como que a modelagem foi feita, para poder dizer o que foi dito, o que foi concluído. Isso, eu fico à disposição. Obrigada. Ok. Bom, na sequência aqui, a gente parte para o terceiro trabalho, conforme a ordem, método de apoio a decisões de projeto baseado no custo do ciclo de vida e na estrutura de suporte. Quem desenvolveu o trabalho foi o Daniel Bush, tá? E eu vou abrir com uma pergunta padrão, mas alguém que tenha lido o trabalho tem alguma outra pergunta que não colocou online? Bom, então sigo eu aqui com a minha pergunta inicial e vou pedir para que, antes de responder, que o Bush faça um pequeno resumo rápido aí do que constituiu o seu trabalho. Bom, meu nome é Daniel Bush, eu sou capitão engenheiro aqui da Força Aérea, aluno de mestrado do ITA. E eu fiz esse trabalho que modela uma estratégia para avaliar os impactos no custo do ciclo de vida de diferentes soluções de projeto durante ainda a fase de desenvolvimento, né? Então, seria uma análise totalmente prospectiva, né? Seria um produto em desenvolvimento, e com essa modelagem a gente avaliaria o desempenho dele, né? O desempenho logístico dele em determinados cenários de operação. Aí, utilizei para isso, então, uma otimização, não só da gestão de estoques, mas também da estrutura de suporte, né? Que é o que motiva aí o título do trabalho, né? Ok. O que você aplicou o objeto do seu trabalho foi um motor, não é isso? Um motor em desenvolvimento. Sim, o estudo de caso foi um motor em desenvolvimento, onde a gente avaliou ali o conceito de manutenção, né? Comparando o conceito de manutenção modular, né, conhecido como o conceito onde, se há uma falha em uma determinada região do motor, né, se esse motor for modularizado, a gente consegue substituir apenas aquele módulo, né, e conseguir, com uma carga menor de trabalho, colocar esse motor em operação novamente. Comparando com um motor que não tem esse conceito de manutenção modular, onde, caso haja uma falha no motor, normalmente ocorre a remoção desse motor inteiro da aeronave. E o motor inteiro deve seguir para um centro de manutenção, e há necessidade de ter um outro motor inteiro para que essa aeronave, então, volte a estar disponível o mais rápido possível. Então, a gente comparou esses dois conceitos de manutenção e avaliou, né, no cenário modelado, qual foi o desempenho desses dois conceitos de manutenção. Mas a lógica utilizada num motor, ela poderia ser utilizada para um avião em desenvolvimento, um avião que está saindo do papel agora, e você já ter um modelo matemático que te ajude a testar opções durante o desenvolvimento? O objetivo seria esse, motivar essa forma de modelagem durante o desenvolvimento. Com certeza, um avião, o modelo seria muito mais complexo, né? Teria que ter muito mais homem-hora ali para desenvolver, né, e montar esse modelo, mas existe possibilidade de que isso seja feito. A gente tem ferramentas para que isso seja feito também. Tá, ok. Então, pegando a pergunta que eu tinha feito de antemão lá no site, conta a historinha, né, do caso simpático para um motor não modular e o que seria um caso simpático para um motor modular. Conta a historinha inteira. O motor está em desenvolvimento e eu tenho que tomar algumas decisões quanto
a precisão, a forma de manufaturar esse motor, uma série de decisões que vão implicar da possibilidade dele ser modular ou dele não ser modular. E o impacto disso com a modelagem que você fez. Quando se está desenvolvendo, né, por exemplo, um motor aeronáutico e tem que se depara com essa decisão, é sabido que o motor modular ele necessita de maior precisão para que você consiga fazer as desmontagens e montagens em um ambiente de manutenção com menor nível, né, de manutenção, né. Você possivelmente faria essa desmodulação, né, do motor, muito possivelmente onde a aeronave esteja operando, né, e não num centro de manutenção distante. Todas as peças têm que ser intercambiáveis, não é? Você tem que ter essa possibilidade de você tirar uma parte quente do motor e colocar outra parte quente do motor sem comprometer furação, Exatamente. Vazamento e uma série de coisas, não é isso? Essa intercambiabilidade ela deve existir. E não só isso também, né, as ferramentas especiais ali para você fazer esse tipo de serviço, né, ela não pode ser tão complexa a ponto de você precisar de um grande centro de manutenção para fazer esse tipo de serviço. Então, para trocar o óleo, por exemplo. Então, é necessário que tudo isso seja avaliado. Obviamente, isso vai gerar um custo no desenvolvimento. Mas qual será o reflexo disso lá na frente, né? Porque a gente sabe que do custo do ciclo de vida, grande parte, né, vários autores defendem que grande parcela desse custo está na operação e suporte, que é onde o cliente vai ter o impacto dele para operar esse motor, essa aeronave, né? Então, a gente está fazendo uma proposta para avaliar o impacto dessa solução de projeto lá na frente, no custo do ciclo de vida, para trazer mais disponibilidade ao projeto que vai operar com esse motor e reduzir também os custos, tendo em vista que são custos aí da ordem de grandeza de centenas de milhões, muito provavelmente, né, com sistemas operando 20 ou até mais anos em serviço, né? Então, uma economia ali de 5% ou 10% em valor absoluto é um valor bastante relevante, né? Apesar de um valor relativo às vezes ficar pequeno, como foi mostrado no trabalho, né? Mas em termos absolutos isso é uma diferença bastante grande e relevante para o cliente que vai operar, ou para uma força aérea, ou para uma força terrestre, ou qualquer que seja a força de defesa. Bom dia. Boas parabéns aí pelo seu trabalho. Realmente, assim como o Coronel Oscar, quem cuida de manutenção, isso daí é primordial, é terrível. Deixa uma pergunta relativa ao tempo de falhas de componentes desse motor. Você considerou isso daí também no seu trabalho? Por que eu faço essa pergunta? Porque de um tempo não, mas nós enfrentamos algumas possibilidades, infelizmente, em que determinados componentes ele vai ter ali uma ciclagem, um determinado tempo de vida, mas infelizmente isso daí não chega, em termos de motor, não chega nem a 70%, 60%, e aí o fabricante ele aplica uma modificação dentro desse prazo para, de repente, compensar algo que ele encontrou no seu projeto. Isso daí você considerou também no seu trabalho ou não? No meu trabalho, a taxa de falha ela foi considerada como um dado de entrada, né? Seria um resultado de uma análise anterior, né? Que os guias de suporte logístico nos orientam como deve ser feita para a obtenção do tempo médio entre falhas, por exemplo. Mas no trabalho, tanto para o modelo do motor modular quanto do motor não modular, a taxa de falha é um dado de entrada que foi considerado sim, né? Porque na realidade o suporte, a suportabilidade, você precisa considerar que o sistema falha, né? Todo sistema tem, apesar de a gente conseguir voar uma aeronave de forma segura, né? Análises de seguranças que foram feitas anteriormente nos permitem voar de forma segura, mas os itens falham, né? E dado que o item falha, ele precisa ser reparado. Então, isso foi considerado sim na otimização, a falha dos itens, né? Tanto a falha quanto as manutenções preventivas também foram consideradas nesse trabalho. Ok, obrigado. Como que é seu nome, por favor? Vitor, eu sugiro você conversar com o Lucas, que está aí à sua frente aí também, porque o trabalho dele, ele lida com essa perspectiva de você, ao longo do processo de operação, você perceber que aquela taxa de falha que o fabricante disse que
Bom, em primeiro lugar, você tem que entender o que a taxa de falha representa, né? Matematicamente, estatisticamente e na prática, né? E verificar se realmente está havendo uma degradação, e o contrato não previa que o cara tinha que se responsabilizar por isso, né? Se era em outra língua, né? Eu não quero chegar num determinado denominador comum aí, mas a gente tem problemas aí desse tipo com produtos aeronáuticos, até em função de muito do que está sendo discutido aqui. A indústria entrega um produto que, a bem da verdade, não está maduro do ponto de vista de suporte. Então, ela te vende uma perspectiva do que vai acontecer. A ideia do trabalho do Bush envolve você ter o que vai acontecer modelado antes. Então, se ele usou lá uma taxa de falha de 4 falhas a cada 10 mil horas, no modelo dele, ele pode testar com 10, com 2, com 20, com 30 e verificar o impacto. Então, vale a pena ler o trabalho dele, ver a parte da modelagem matemática que foi utilizada, porque isso é simplesmente um setup que ele pode fazer. Então, ele pode modelar. Putz, e se degradar assim que o cara começar? Qual vai ser o impacto logístico disso? Muito embora o objetivo do que ele modelou era simplesmente comparar as duas configurações e o que isso implica para a indústria desenvolver um motor assim ou um motor assado. Tá? Mas o trabalho do Lucas envolve esses indicadores de degradação. E esses indicadores de degradação levam a, em primeiro lugar, saber o que está degradando e o impacto disso, e, em havendo essa degradação, o que fazer. Certo? Ok. Bom, se nada mais há... Bom, pessoal, agradeço aí a participação de todos e também no trabalho aí tem o meu e-mail, quiser entrar em contato, e também vou estar à disposição aqui após o encerramento da sessão. Muito obrigado. Obrigado. Bom, agora a gente parte the last but not the least, não é assim que se diz? Eu confesso que como você vai perceber, não é exatamente a minha área, tá? Mas eu li o trabalho, achei bastante interessante, deixei uma pergunta aqui, vi que já tinha algum outro comentário lá. Então eu vou pedir para... É Fabrícia, é isso? Para a Fabrícia fazer um resumo rápido do trabalho, tá? E aí a gente parte para as perguntas. Tá bom. Ok, professor. Bom dia a todos. Eu sou a estranha no ninho, né? Entre os engenheiros aqui, sou dentista. Sou Major Fabrícia e minha área no PPGAU, né, no Programa de Pós-Graduação, aqui no ITA, onde eu faço mestrado, é de defesa biológica, nuclear, química, radiológica e bioengenharia. Então, estou um pouco fora, mas também voltada para aplicações operacionais, por isso que a gente está aqui na mesma sessão técnica. Tá? O meu trabalho em si foi investigar o papel do ozônio em diferentes águas, né? Então, foi utilizado água de diferentes mananciais, 4 mananciais diferentes, uma na Lagoa do DCTA, Lagoa do Jabaquara, Rio Paraíba e Rio Vidoca. Então, foi tentar investigar o papel do ozônio nesses ambientes diferentes, ambientes aquáticos diferentes, né? Mas ele se insere num trabalho maior, que é para fazer uma análise de tratamento de água para o hospital de campanha, com base em ozonizadores alimentados por painéis solares. Então, é uma parte da minha pesquisa, né, esse artigo, a gente continua desenvolvendo, já avançamos um pouco mais em relação a isso, mas, nesse momento, foi fazer essa investigação por meio de alguns parâmetros, né, como sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, potencial redox, né, análise de espectrofotometria das amostras, e entender esses caminhos que o ozônio faz com compostos químicos diferentes, né? Então, é isso. Ok. Bom, eu li o trabalho e percebi que, num determinado momento, você entrou numa parte mais química da coisa, mas eu fiquei com algumas inquietações no sentido de tentar enxergar como que um produto capaz de tratar a água pudesse ser operado, e aí logo, como a área que envolve logística, e logística envolve suportar operações, por isso que eu fiz a pergunta da forma como eu montei aqui, né? Eu pedi para você explicar
a importância da investigação do problema na prática, né? E quais seriam os prós e contras para a obtenção para a operação de uma estação de tratamento de água com as tecnologias que você comentou. Porque é de se esperar que nem tudo são flores, né? Eu uso óleo de girassol ozonizado para tratar as minhas gengivas, né? E eu sou fã, mas como é que é isso na prática, né? Se eu tiver que levar lá para o Amazonas, se eu tiver que operar lá na Cabeça do Cachorro com uma estação remota que precisa de água tratada, eu vou ter que levar uma usina nuclear junto comigo? Quais são as implicações disso? Foi muito importante essa pergunta. A ideia é desenvolver um equipamento, né, baseado nessa metodologia, que seja portátil, que caiba nas aeronaves, mas que também possa ser desmembrado para que o militar, numa região mais inóspita, né, São Gabriel da Cachoeira, como o senhor falou ali na Cabeça do Cachorro, possa carregar na forma de mochila. Então, cada parte dessa estação, ela pode ser desmembrada e carregada individualmente, né? O militar pode ir através de selva, né, em marchas, etc. Ele pode carregar sua parte do equipamento e depois essa estação faz uma união e faz o processo. Por quê? A gente tem diferentes equipamentos ali. Um deles é o gerador de oxigênio, para alimentar o gerador de ozônio, que ele não é muito pesado, gerador de ozônio da mesma forma, e alguns materiais para que a gente faça a análise, né? Porque é importante a gente saber o que tem na água, para saber a dosagem que vai ser utilizada, o tempo de contato, e para saber se a gente vai gerar algum subproduto de desinfecção nocivo, né, tóxico. Então, é importante que a gente tenha esses equipamentos também de análise, mas todos são portáteis e bem pequenos. Não tem nada que seja muito difícil de ser carregado. O maior é o gerador de ozônio, mas ele também não é grande, né? Ele tem menos de 1 metro, cerca de 70 centímetros de altura, e um peso de aproximadamente 6 quilos, 7 quilos. Então, é fácil de transportar individualmente, né? Então, pode ser utilizado. Essa é uma preocupação também do trabalho, que a gente utilize em hospital de campanha, mas que tenha uma utilização dual também, né? Hoje, nós temos cerca de 7 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, né? Principalmente nessas regiões. Eu sou de Manaus, né? Servi o Exército 7 anos, no primeiro BIS também, então conheço bastante a região, já fui para diversas missões, e essa é a preocupação, a gente levar esse produto a locais que a gente não tem uma disponibilidade de tratamento de água municipal efetiva. Bom, alguma pergunta? Bom dia a todos, eu sou o Major Farmacêutico Ramos, do EMAERA, Estado-Maior da Aeronáutica. Primeiramente, parabéns pela sua iniciativa, pelo seu pioneirismo de trazer a saúde aqui para o PPGAL, nesse ambiente de engenharia, e é tão necessário a gente discutir essas questões QBRN. Seu trabalho traz uma abordagem bastante interessante de pegar uma água local e torná-la potável para aquele combatente numa situação de restrição. A gente sabe que a água e o alimento, para quem está em missão, traz um conforto psicológico, e a gente sabe que para o combatente estar operacional, ele precisa estar saudável, descansado, medicado. E você conseguir oferecer isso, acaba sendo aí uma grande vantagem para o combatente. Eu tinha ficado bastante preocupado com esse ambiente de restrição, que é um hospital de campanha, tal como o professor já colocou, como levar esse purificador. O ozônio tem diversos benefícios para a água, como você colocou no seu trabalho, mas o foco é a gente conseguir oferecer uma água de qualidade. Mas ela vai ser obtida por plasma, então a gente fica imaginando aí uma estrutura enorme, através do oxigênio medicinal, que também precisa de um cilindro, né? Então, qual que é a viabilidade, a praticidade de levar isso para o campo, né? Mas como você já começou a responder, eu fiquei com outras dúvidas, né? Principalmente como levar isso adiante, quais são os próximos desafios que você almeja para tornar isso viável? A gente percebeu, né, durante o trabalho, que o ozônio ele tem um papel muito importante, mas ele atua em duas frentes, né? Na oxidação da matéria, que favorece a coagulação e a floculação desse material e a decantação, né, numa parte prévia, e também na desinfecção. Mas existe um meio ali que a gente precisa ainda abordar. Então, talvez desenvolver alguma forma de coagular melhor esse material e filtrar também, né, para poder remover essas impurezas que foram oxidadas pelo ozônio. E a parte de desinfecção, ela é muito boa, né? Não tem, os resultados são ótimos. Então, a gente precisaria pensar nesse caminho do meio ali, né? De como fazer essa filtragem. Nós estamos desenvolvendo um filtro
de certa forma, rudimentar um filtro de areia, que a gente possa ter acesso facilmente, para que essa água tenha esses materiais oxidados, né, esse matéria orgânica e inorgânica filtrada, antes de fazer a desinfecção. Então, essa é uma fase que a gente precisa fazer. E a outra é utilizar os painéis fotovoltaicos, que ainda não foram testados. Então, é importante também, porque num caso de catástrofe, desastre ambiental, como a gente viu no Haiti, né, em 2010, simplesmente acaba a água e a energia da cidade. E, acabando a energia, a gente não tem funcionamento de estação de tratamento. Então, a gente pensou na ideia de ter painéis solares para que, em caso de falta de energia, a estação não pare, né? Então, precisa fazer essas duas etapas ainda, desenvolver. Eu já estou pensando no plano de manutenção desses equipamentos aí. O gerador de ozônio, o ozônio é gerado pelo plasma, né? Então o oxigênio entra ali, sofre uma descarga elétrica, uma corrente alternada, e a partir daí é formado o ozônio. Primeiro os íons de oxigênio eles vão se dissociar e depois se reunir em forma de ozônio e ainda um pouco de oxigênio. Tá? Então, parece uma coisa de outro mundo, mas não é um mecanismo complexo. A gente precisa de uma descarga elétrica. Somente isso. O oxigênio, a gente tem um gerador lá que ele é bem simples e muito funcional. Mas o ozônio ele pode ser gerado a partir do ar ambiente. Então, pode ser coletado esse ar, né? Claro que a gente perde um pouquinho em eficiência, porque, além do oxigênio, a gente vai ter diversos gases ali na composição do ar, e a gente precisa só do oxigênio. Então, de um total ali do ar ambiente, a gente vai ter uma parcela de oxigênio. Quando a gente tem um gerador, ele já vem oxigênio basicamente 95%. Então, aumenta a eficiência, diminui, né, a necessidade de energia e tudo. Mas é possível também, não tem um gerador de oxigênio. O nosso gerador ele não precisa de cilindro. Né? Ele capta o ar ambiente e seleciona somente o oxigênio para passar para o gerador de ozônio, né? o plasma ali. Mas assim, o laboratório de plasmas e processos ali, a quem tiver interesse em conhecer, né? Também, da mesma forma, meu e-mail está no artigo. E também tem um site que vai ficar disponível para quem quiser fazer pergunta ali, eu vou sempre monitorar. Eu recebo no e-mail, né, se chegou pergunta, e aí a gente pode responder. Primeiramente, bom dia, sou o primeiro-tenente Vitor Lemos, da AMAN. O coronel até utilizou o exemplo ali da São Gabriel da Cachoeira lá. Por sorte, eu estava servindo lá, vim de lá agora, vindo para a AMAN. É uma coisa que eu experienciava bastante, eu trabalhei com a parte de transporte da sede de São Gabriel da Cachoeira, os pelotões de fronteira que ficavam quase de cara para um outro país. E aí, como eu trabalhava com isso, eu demorava, por exemplo, para sair de São Gabriel, para chegar em Tunuí e Cachoeira, demorava 5 dias navegando, e zero comunicação e tudo. E aí, nisso, eu via o grande nó, que era a parte do insumo. Então, no projeto da parte de ozonização, tem um insumo que é extremamente necessário, e se nesse insumo existe uma grande necessidade de ressuprimento, ou consegue se permanecer por muito tempo sem necessidade de insumo? Ótima pergunta. A gente tem muita água lá naquela região, mas não tem disponibilidade, né, dessa água potável. Mas, em relação ao insumo, não. O insumo que a gente precisa é o oxigênio e os equipamentos. Né? Diferentemente do cloro, que é utilizado no tratamento de água no Brasil, o cloro eu preciso levar tantos cilindros de cloro, ou as pastilhas de cloro, ou o líquido. Né? E o ozônio não, ele é uma desvantagem, mas também é uma vantagem. A desvantagem é que eu tenho que gerar o ozônio na hora, porque ele é muito volátil, então ele se perde facilmente. Né? Se ele não for utilizado naquele momento, se não for aplicado na água ou no óleo, né, ele vai se perder. Né? Então, ele tem essa desvantagem que a gente tem que gerar no local, mas a vantagem também é essa, eu não preciso levar nenhum insumo. Eu preciso de ar, preferencialmente oxigênio, mas eu posso usar o ar ambiente, o gerador, e aí está tudo ok. Sai o ozônio já puro ali para a utilização. Mas agora eu me toquei de uma coisa, Fabrícia. Você vai primeiro precisar fazer um diagnóstico da água que tem para saber o que você vai usar. Sim. Esse diagnóstico não vai precisar de 8 containers com laboratório para saber que água que é aquela, né? Não, a gente tem... o meu foco, né, a gente vai fazer a análise dessa água em laboratório especializado, não das 4. Dos 8 containers. Não das 4, mas em duas águas daqui, para entender melhor, mas a gente faz de forma simplificada. O trabalho todo foi feito de forma simplificada, com um analisador multiparâmetros, que ele é
como se fosse uma caneta, né? Então, ele é muito fácil de... E a gente vê na literatura que esses parâmetros são base para a gente definir, né? Não o tratamento, mas entender mais ou menos o que está acontecendo ali. Claro que o trabalho vai ter uma confirmação de um laboratório especializado, mas para o dia a dia, essa metodologia ela vai prever a utilização de multiparâmetros simples, né, que possam ser carregados, porque o objetivo é esse, né, facilitar, ser portátil, ser simples, qualquer pessoa pode operar, não tem necessidade de entender de plasma, é só ligar na tomada ou, né, esperar a energia, ter energia solar, ter ali um gerador de energia solar e tudo bem. Ok. Eu não sou da área, vou fazer uma pergunta aqui de curioso. Como é que você controla o subproduto da sua água? O subproduto ele é controlado pela água inicial. Então, dependendo do que tem naquela água, a gente já sabe o que vai ser gerado. Por mais que o ozônio forme subproduto, e eles são tóxicos, alguns, né, não todos, principalmente se a água tiver brometo, né, ela vai formar bromato, mas ainda assim são melhores que o do cloro, porque o cloro ele tem vários subprodutos, né, já conhecidos com potencial cancerígeno, né, que tem. Então a gente prefere ainda a utilização do ozônio, que tem formação de alguns subprodutos, mas a literatura mostra que são menos tóxicos. O pH você controla? O pH é controlado também. No ponto você fez uma colocação do ponto do potencial de oxirredução da água, né? Como é que isso funciona? O potencial de oxirredução, o que ele mostra? Se a água ela tem uma determinada quantidade de ácido úmico, se ela tem muito ácido úmico, ela vai apresentar um declínio do valor de ORP em cerca de menos 30 a menos 40 do valor inicial. Então, se eu tenho um valor inicial, vamos supor, de 100 milivolts, ele vai apresentar um resultado de 70 a 60, que significa que a água está desinfetada. Agora, se a água ela tem pouco ácido úmico, ela vai ter um acréscimo do potencial redox até mais ou menos 600 milivolts. Aí não é além, é um valor que chega de 450 a 600 milivolts, que garante que a água está desinfetada. Minha última pergunta é, você falou em filtro de areia, por que não usar um carvão ativado? Também pode ser, mas mais pela dificuldade técnica aqui de pesquisa, né? No momento eu não tenho carvão ativado para utilizar, mas ele também pode ser feito. Carvão ativado pode ser somado, pode ser, né, areia com carvão ativado, pode fazer um carvão ativado depois do tratamento de água, né, depois do ozônio, que aí já retira subprodutos ali também. Seria importante porque faz um filtro microbiológico, né? Na sua planta, qual a quantidade de carvão ativado que você precisa? Eu não sei. Eu não me aprofundei ainda nessa etapa. Eu faço carvão ativado, então tá bom. Conversar. Então vamos conversar. Mas o filtro de carvão ativado com certeza seria muito melhor que o de areia, né? A areia seria mais para macropartícula ali. O Fabrício, bom dia, parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho. Obrigada, coronel. A pergunta é simples. O coronel como professor, já deu uma referência sobre o tratamento com ozônio, ozonoterapia. Essa água, ela vai ter moléculas de ozônio nela, ou seja, essa água depois, além de matar a minha sede, todas as suas possibilidades, eu vou ter ozônio para trabalhar comigo ou não? Não. Não tem? Não tem, porque o ozônio, ele, como eu falei, ele se decompõe muito rapidamente. Então, ele não tem um efeito, uma meia-vida longa. Ele dura cerca de 20 minutos, a meia-vida dele. Então, ele vai ser eliminado. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Bom, Fabrício, é o seguinte, se você quiser, o Laboratório de Engenharia Logística está à sua disposição se você quiser redigir no seu trabalho orientações do ponto de vista da suportabilidade que esse equipamento vai ter que ter. Ótimo. Tá? Porque é comum acontecer os trabalhos de pesquisa. Eu não sei se vocês já viram um negócio que fala do Leônidas e os 300 de Esparta, que fala, ô Leônidas, você fica inventando história e esquece da logística, né? Então, Leônidas, por favor, não esqueça da logística, que a gente te ajuda a, pelo menos, deixar delineado para que alguém estude a suportabilidade disso. Ótimo, professor, Ontem, obrigado, agradeço. Na apresentação lá do Brigadeiro Malta, ele falou dos equipamentos de voo hipersônico e de energia direcionada.
será que alguém está pensando na logística para suportar esse tipo de equipamento? Eu tenho certeza que não. Entendeu? Que quem está lá nos laboratórios está... Eu ia usar um termo aqui no mundo da lua, né? Mas não é isso. Eles estão preocupados com a ponta da lança, mas alguém tem que fazer aquele negócio estar disponível, senão não vai adiantar nada. Né? E o papel do nosso laboratório, aliás, o papel dessa área no PPGAL é cuidar desse tipo de problema. Então, a gente está à disposição para fazer isso. Bom, eu acredito que a gente tenha cumprido a nossa missão aqui. Eu gostaria de agradecer a quem nos acompanhou online, quem está aqui presente, e principalmente aos nossos palestrantes, né, pelos trabalhos desenvolvidos, pelas temáticas, pela desenvoltura nas respostas, e também já garanto a disposição dos mesmos para que respondam a eventuais questionamentos de vocês. Como lição de casa, eu quero um relatório, tá, do trabalho que foi feito, pelo menos dos meus alunos. Sabe? Você e seu orientador é problema seu, tá? Mas dos meus alunos eu gostaria de um relatório das perguntas que foram feitas e de qualquer insight que tenha havido para o nosso trabalho. Tá certo? E com isso eu gostaria de encerrar a sessão e agradecer a todos. Muito obrigado.